Olá, seja bem-vinda a mais um programa Mulheres de Visão. Hoje nós vamos tratar de um tema, o poder das palavras. E tenho certeza que vamos aprender muito e ensinar também muitas mulheres que nos assistem. Está comigo aqui a irmã Cleide Golache, nossa missionária. Seja muito bem-vinda, irmã Cleide. Obrigada, amém. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Amém, graças a Deus. Nós vamos falar hoje o que nos traz, qual resultado temos pelas nossas palavras, aquilo que nós falamos. E para iniciarmos o nosso bate-papo, as palavras são reflexos dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Não é isso, irmã Cleide? Exatamente. A palavra, ela percorre, o nosso coração e a nossa mente, para chegar até a boca. Então, quando ela já sai com o destino certo, E quando ela sai no tempo que não é o tempo certo, quando nós falamos sem pensarmos, sem analisarmos, é um estrago. A palavra, toda palavra, pastora Selma, é uma semente, Toda palavra é uma semente. Então, nós temos que vigiar muito no falar, porque às vezes nós falamos coisas que a gente não quer, mas falamos, Então, você libera, você joga para fora, E ela é uma semente, e no tempo certo, ela vai dar o seu fruto, bom ou ruim, mas ela dá o seu fruto. E é muito sério esse tema, o poder das palavras, porque muitas pessoas ignoram, acha que não tem importância as palavras, mas é muito sério. Lá no livro de Gênesis, Deus começou todas as coisas ali, a criação, foi liberando a palavra, A palavra foi trazendo vida, foi trazendo separação das coisas, foi trazendo à existência aquilo que ainda não existia, através da palavra. Foi através da palavra. Foi. E as nossas palavras, Provérbio diz... Eu acredito que o capítulo 18, ele diz que as palavras, eu me esqueci assim o versículo, se você lembra aí a sequência dele, Cleide, aplica ele aí, porque é a palavra de Deus, que está dizendo. Então, eu creio que é Provérbios capítulo 18, que está esse versículo. Talvez você está com ele na mente aí. Provérbios 18 diz assim que o poder da vida e da morte está na língua. Quem bem a utiliza, quem faz bom uso, come dos seus frutos. A palavra de Deus nos diz isso, nos ensina como é sério você poder dar vida ou também destruir, matar, através da língua, através da palavra liberada, E hoje nós vemos muito acontecendo na vida conjugal, na vida dos filhos, pessoas sendo amaldiçoadas, casamentos, pais, mães, que às vezes têm liberado palavras que não devem sobre a vida dos filhos, e lá na frente os filhos têm sofrido consequências de palavras mal proferidas. É muito mais sério do que às vezes a gente imagina, porque quando você fala aí que muitos casamentos chegam a se desfazer por conta do mau uso da palavra, isso é uma realidade, porque na hora da raiva, no calor de uma discussão, no calor ali das emoções, às vezes muitas palavras são liberadas e elas abrem feridas. Elas vão gerar fruto, muitas palavras caem no coração e começam a dar raízes,
começa a ficar ali, vai crescendo, e no tempo certo essas palavras tomam vida e acontece, às vezes, uma separação. Acontece, às vezes, não só entre casamento, mas entre pais e filhos. E o interessante é que nem sempre, olha como é sério, nem sempre nós liberamos uma palavra de maldição, uma palavra negativa, uma palavra destrutiva no calor das emoções. Nem sempre a gente está com raiva. Às vezes é num diálogo. Uma palavra mal falada num diálogo, né? Você não, às vezes nem sabe o significado daquilo, mas você quer ferir, você quer matar, literalmente, né, a emoção daquela pessoa, colocar ela para baixo, matar a autoestima, e você pode colocar um sorriso nos lábios e falar, liberar uma palavra de morte na vida da pessoa. Isso é verdade. Nós vemos hoje, nos nossos dias, filhos que não conversam com os pais, né? Vivem de mal, como diz o ditado popular, de mal com o pai, com a mãe, porque a palavra foi liberada contra a vida dele, vem ali uma maldição lá dos antepassados. Nós vemos muito isso, né? Então, o poder da palavra, como Provérbios diz, né? Ele tem o poder da vida e da morte, estão nas palavras. Quando nós proferimos, Cleide, palavras de maldição sobre a vida de uma pessoa, eu conheço histórias de pessoas que hoje estão destruídas, estão sofrendo por causa de palavras que foram proferidas lá, anos e anos, né, se passaram e hoje está acontecendo. Então, o poder da palavra, principalmente uma palavra que sai da boca de uma mãe, de um pai. Quando os filhos é pequeno, muitas mulheres, né, hoje, que estão nos assistindo, pode estar pensando assim, mas aconteceu isso na minha vida. Como você diz, a gente fala sem pensar. Às vezes com mania, tem hábito de falar e não para analisar aquilo que está deixando sair ali dos seus lábios, né? Então muitas pessoas hoje estão arruinadas, destruídas por causa de palavras de pai e mãe que foi proferida lá atrás, né? Eu conheço gente que tem vivido isso. Isso é tão sério, mas tão sério, que o segundo mandamento, qual é o segundo mandamento? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E tem pessoas que não se amam. Como que vai amar o próximo? Tem pessoas que têm autoestima tão baixa, mas tão baixa, que ele se sente tão inferior, tão mal amado, tão rejeitado, que ele não ama a si próprio. E como ele vai amar o próximo? Como essa pessoa vai ser bem-sucedida? Às vezes, através de palavras ali até na infância, né? Através dos pais, essas palavras foram liberadas na vida desses filhos e elas foram criando raízes e matando a autoestima dessa criança, e essa criança vai crescendo e torna-se um adulto com autoestima tão baixa, né, que ele não consegue se aceitar, ele não consegue se amar, e automaticamente, isso não é um ponto de vista meu, isso é a palavra de Deus que diz, né? Se ama o teu próximo, ama as pessoas como você. Mas e se você não se ama, não se aceita? É impossível. É um segredo, né? Um segredo. Aí. Olha como é interessante o poder das palavras na vida da gente. É verdade. E outra coisa, hoje, os nossos filhos, eles são aquilo que somos. Eles vão ser aquilo. As palavras, eu conheço hoje pessoas que vivem, Cleide, arrependidas porque lá no passado erraram,
e hoje estão vendo os filhos. Por quê? Porque as palavras foram liberadas e nós ouvimos assim: ah, mas a minha mãe falava. Está errado. A mãe errou. E automaticamente, né, o filho, aquilo que ele vê a mãe fazer, Jesus falou isso. O filho não faz nada se não ver o pai fazer igualmente. Então, muitas pessoas hoje vivem, né, na pele, sofrendo por causa de palavras que foi proferidas lá anos atrás. Hoje, Cleide, eu posso dar um pequeno testemunho da minha vida. Eu, quando era criança, né, fui criada num lar muito turbulento, né, muito sofrimento. E eu pensava assim, quando eu era adolescente, eu falava: eu nunca quero casar. Porque do jeito que o meu pai fala, do jeito que o meu pai age aqui dentro de casa, eu acho que casamento é ruim demais, né? Então, por quê? Porque eu vi as palavras que eram proferidas dos lábios dele e eu via que a minha mãe sofria com aquilo. Ela não queria, mas ela tinha que ouvir aquilo. E eu pensava assim: nunca, quando eu crescer, eu não quero isso, né? Eu vou viver uma vida sozinha. Por quê? Eu imaginava que todo casamento era aquilo, né? Era palavras mal faladas, era palavras de maldição sendo lançada ali na vida dos filhos. Aí o que acontece, né? Graças a Deus, na minha vida foi quebrado. Por quê? Porque um dia eu aceitei Jesus na minha vida, né? Só Ele pode quebrar essas maldições hereditárias que acompanham muitas pessoas hoje, Cleide. E tem assim, nós sabemos que as palavras, elas influenciam, como eu falei, na autoestima, né, das pessoas, nos relacionamentos, mas de uma forma geral, né, de uma forma geral. Elas alcançam a nossa saúde, o nosso estado emocional, ela alcança as nossas finanças, né? A palavra diz que nós nos alimentamos daquilo que sai da nossa boca. Então, quando nós falamos positivamente, às vezes uma coisa que nós nem estamos vendo ainda, mas nós declaramos positivamente, nós declaramos pela fé. Né? Como eu vou falar uma coisa que às vezes a situação não está favorável e aí eu chego para você e te pergunto: como você está? Nossa, eu estou péssima. Nossa, eu estou, entendeu? Então, quando a situação não está favorável, mas que alguém te pergunta: e aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E precisa. E você sabia que a palavra tem tanto poder que quando você não está bem, que eu chego para você: e aí, como que tá, Cleide? Se você diz como você expressou aí agora: ah, eu estou péssima, você acaba ficando péssima. Mas se você diz: não, estou bem, nós temos um exemplo, biblicamente falando, de uma mulher. Você está lembrando aí, né? Está lá em Reis a história dela, aquela sunamita ali, que perdeu o filho e foi para o caminho, né, encontrar com o profeta. E as pessoas perguntavam para ela: como que tá? Tudo vai bem, tudo vai bem. O filho estava morto. Pela fé, né? Pela fé, como Mulher você disse aí. Fé e sábia. Exato. Então, as palavras, eu sou assim, olha, quando tudo está dando errado, eu falo: vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. E quando nós começamos a mudar a maneira de expressarmos as palavras, Cleide, na vida do nosso esposo, na vida dos filhos, na vida da nossa família, na vida daquela pessoa que você quer que a situação, a vida dela seja transformada, comece a liberar palavras de bênção na vida dela, que você vê um resultado maravilhoso. Mas nós falamos no início, né?
que as palavras, elas são resultado daquilo que está no nosso coração E no sentimento. e na nossa mente, no nosso sentimento, no nosso pensamento e nos nossos sentimentos. Então, como eu vou falar que está bem uma situação que não está, né? Então, eu não estou me sentindo bem, essa situação está difícil para mim. O meu emocional, talvez eu estou me sentindo assim, mas nós precisamos pôr a nossa fé em ação. Porque se não estiver bem, declare que vai ficar tudo bem. Até porque, Cleide, o que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que não vê, mas que espera. Sim. Né? Então, como você está dizendo aí, pela fé. Agora, Cleide, pergunto para você, as palavras, elas podem determinar o futuro de uma pessoa, tanto para o lado ruim quanto para o lado bom? O que você fala? Eu acredito, né, piamente, 100% que sim. Como eu citei lá em Gênesis, o próprio Deus liberou a palavra e começou a criar, né? O Senhor começou a criar. Então, quando nós almejamos alguma coisa, as nossas palavras, elas têm a força de trazer, as nossas palavras, elas têm vida. O próprio Deus criou tudo através da palavra. Eu tenho o hábito, nas minhas orações, quando eu estou ali com uma situação que eu não entendo, porque tem situações que a gente não sabe o que está acontecendo, você não sabe por onde começar. Você não sabe como começar a agir, você não está entendendo o que está acontecendo. Eu sempre vou ali em Gênesis, Senhor, traz luz. Senhor, traz luz, porque eu preciso entender o que está acontecendo, mas então traz luz. E assim como o Senhor trouxe luz ali, sabe, onde havia só trevas sobre a face do abismo, então quando você começa a pedir, traz luz, então as coisas vão começando a tomar forma, você vai começando a entender. Então, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, é assim também. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro, mas nós podemos, através das nossas palavras, liberar, nós podemos, através das nossas palavras, profetizar, né? E lançar essas palavras para que Deus faça elas acontecer positivamente para nós. Então, eu acredito sim, que as palavras, elas determinam o nosso futuro, com certeza. Eu não tenho sombra de dúvidas também. Eu creio que realmente as palavras, elas mudam situações, mudam porque quando nós começamos a profetizar sobre a vida do nosso esposo, eu sempre dou esse conselho, Cleide. Eu digo, olha, o esposo está na contramão, né? Posso dizer assim para você entender, daquilo que precisa ser, tá? Vai para a oração, vai liberando palavras sobre a vida desse esposo, tá na vida dos filhos, porque como você disse aqui, olha, abrange, Cleide, as palavras ditas no tempo certo. O que acontece? Muda na vida do esposo, muda no casamento, nos filhos, na saúde, nas finanças. Muda. Se você tem passado, por exemplo, uma doença, chegou. Aí você começa assim, mas eu tô mal. Aí você deita e começa, mas esse trem não tem jeito. Acaba ficando ruim, que pode falar. Tem pessoa que fala assim, eu quero muito tomar esse café, eu amo café, mas eu vou tomar esse café e ele vai me fazer mal, ele vai me dar queimação, quer ver? Aí tomo o café. E o que acontece com o café?
Da queimação. A queimação chega. Engraçado, Cleide. Coisa tão pequena, né? Bom demais esse exemplo seu. Por quê? Tem pessoas que é o seguinte, ela diz assim, eu gosto tanto de tal coisa, mas eu não vou comer porque vai... Não vai fazer mal. Eu estava, esses dias para trás, passando mal, né? Gripada, garganta, doendo. E aí, a minha nora chegou lá em casa com um açaí e falou, eu trouxe para você. Tá. E eu falei assim para o Nilton, eu não vou tomar esse açaí porque eu acho que esse trem vai me fazer mal. Ele falou, não, ora aí, toma o açaí, vai te fazer bem. Amém. E eu levantei e falei, sabe de uma coisa? Vai me fazer bem. Você acredita que sumiu gripe, sumiu dor de garganta, tudo? Por quê? Tomou o açaí. Tomei o açaí. A palavra tem poder, Cleide. Ela tem poder. Mas o nosso estado de espírito, as nossas emoções, ela influencia. Por isso, nós precisamos vigiar. Vigiar no falar. Vigiar. Porque às vezes as palavras saem só do coração, mas dê um tempinho a mais para essa palavra dar uma voltinha lá pelo cérebro e aí vem pela boca. A Bíblia diz, Cleide, que a boca sai o que o coração está cheio. Então, como você disse, nós precisamos vigiar. Vigiar nossas palavras. Está com vontade de expressar algo que você está vendo que não vai ser bom, aquela palavra, ela não pode sair. Você vigia, guarda ela, fala, ela não vai, eu não vou liberar ela. O que é que está primeiro, acima? O cérebro ou o coração? O cérebro, claro. Cérebro. Você pensa, desce para o coração e depois você libera. Ou não libera. Ou não libera. Se tiver a sabedoria, Cleide, de contar, eu sempre falo isso. Tem pessoas que falam assim, olha, quando você for dizer uma palavra, conta até 10. Se até 10 não der certo, vai mais adiante um pouquinho, mas vigia, porque uma palavra, Cleide, quando ela sai, não tem jeito mais. Ela não volta, né? Não. Liberou a palavra, acabou. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Não tem volta mais. Mas você sabe o que eu acho interessante? Talvez nem esteja aí na sua pauta. Mas eu acho interessante que a palavra, nós precisamos vigiar, né, no falar, mas ela precisa ser falada no momento certo, da forma certa, porque o silêncio também é destrutivo. Quando fala no tempo certo, no tempo que Deus... Eu sempre falo isso, olha, se você tem algo para tratar, um assunto delicado, um assunto que talvez ele é um pouco constrangedor, o que você faz? Você faz uma análise, ora, fala, Senhor, no tempo do Senhor, e quando você fala no tempo de Deus, é tão bom. A gente sabe que você falou, às vezes, Cleide, é até uma palavra dura, uma palavra que, aos nossos olhos, é palavra que vai ferir, vai machucar, mas quando é no tempo de Deus, que Deus está trabalhando no negócio, aquilo se torna bênção para a vida daquela pessoa. Com certeza, porque o silêncio, ele machuca também, né? O silêncio, como resposta, ele machuca também, ele fere também. Então, nós precisamos entender que a palavra, ela é bênção, ela precisa ser... Nós precisamos utilizar, fazer bom uso desse poder que Deus nos deu. É um poder que o Senhor nos deu, porque a nossa palavra, ela tem vida. Então, é um poder, é um presente que Deus nos deu. Então, nós precisamos fazer bom uso, porque nós vamos colher os frutos daquilo que sai da nossa boca. Até porque, né, Cleide, de tudo que Deus criou, nós, os seres humanos, tem esse privilégio, o falar. Né, expressar aquilo que está dentro de nós, né, do nosso sentimento, aquilo que vem na nossa mente. Olha só, isso é um privilégio. Observa a natureza, observa tudo que Deus criou, Cleide. Ele nos fez, né, racionais. Agora, o que precisa é ter esse cuidado, essa vigilância, porque a palavra tem poder.
Ela tem. Isso é bíblico, né? Deus falou isso. A palavra, ela expressa, né? Ela dá forma, ela dá som e tom para aquilo que está dentro de nós. Sentimentos, às vezes aquele sentimento que está lá dentro, guardado, você não sabe como expressar. A palavra, ela tem esse poder de expressar o que está dentro de nós, né? Então, nós precisamos fazer bom uso dela para ser bênção, né? Chegamos, né, no final, que pena, mas a palavra, Cleide, ela é uma semente. Ela é uma semente que ela está dentro de nós. Ela vem no nosso pensamento, ela desce para o nosso coração e ela acaba sendo liberada. E essa semente, né, nós temos, como você já disse, nós temos que ter o cuidado, né, na maneira, quando ela vier na nossa boca, será que eu devo falar? Será que eu posso expressar essa palavra? Quando é palavra de bênção, até porque Deus diz assim, olha, abençoeis e não amaldiçoeis. Então, mas por causa das nossas falhas, da nossa pequenez, acabamos, né, liberando palavras, às vezes, que leva muitas pessoas do nosso convívio, muitas das vezes, a ter uma vida de destruição por causa de palavras que foram liberadas. Qual o conselho, Cleide, você deixa para essas mulheres que nos assistem agora, quanto ao que nós acabamos de tratar, o nosso tema de hoje, que foi o poder das palavras? Então, o conselho que eu deixo, a dica que eu deixo é que nós temos o direito, a oportunidade de escolher a semente que nós estamos lançando, né? Se é uma semente boa, você vai colher os frutos bons. Mas se não for uma semente boa, também, inevitavelmente, nós vamos colher frutos ruins. Então, observe, a partir de agora, que tipo de semente você está lançando no solo. Que tipo de palavras você está liberando dentro da sua casa, nas suas amizades, né, nos seus relacionamentos, relacionamento com filhos, no seu casamento, dentro da família, no seu trabalho. Comece, não é policiar, mas pensar com amor, sabe? Pensar naquilo que está saindo da sua boca, se está edificando ou se está destruindo as pessoas, porque você tem o poder para abençoar. As suas palavras podem gerar vida na vida de outras pessoas. Use as suas palavras para trazer vidas, para ser bênção. Esse conselho que eu deixo para vocês. Amém. Quero agradecer você, Cleide, pela participação no programa de hoje e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Amém. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui. E deixo aí um beijo no coração de todas essas mulheres e até o próximo programa Mulheres de Visão.